Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é terça-feira, 8 de fevereiro. Eu sou o pastor Abraão Viveiro e seja muito bem-vindo a mais uma leitura e meditação diária. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Vamos à nossa leitura de hoje. Mateus, capítulo 2, versículos 19 ao 23, que diz assim: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arqueleu reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. É interessante notarmos que Jesus não nasceu em um ambiente perfeito. Primeiro, ele quase foi abandonado por José, aquele que seria o seu pai de criação. Na hora de nascer, não acharam uma pensão ou lugar decente em que ele pudesse vir ao mundo, tendo que nascer em uma manjedoura suja. Depois, ele ainda um bebê, seus pais têm que fugir às pressas para um outro país. Isto nos mostra que neste mundo estamos cercados de desafios e nem Jesus escapou disso. Nenhum de nós vive em um ambiente perfeito ou em situações favoráveis em todos os aspectos. Nós e as nossas famílias estamos cercados de situações que nos desafiam, que ameaçam a nossa segurança e a nossa paz. Surgem problemas na família que às vezes parecem insolúveis, desavenças, problemas financeiros, problemas emocionais, tentações, divórcios, conflitos interiores. E o fato é que nesta terra nem Jesus pôde morar em uma fortaleza impenetrável por problemas que assolam este mundo. Às vezes, quando cercados de tantas situações adversas, nós pensamos que só nós passamos por essas coisas, o que não é verdade. Todos temos desafios enormes em nossa frente. Até Jesus e sua família tiveram que passar por isso. Mas veja que isto não desanimou nem abateu a José e a Maria. Em tudo, eles foram obedientes a Deus. Quando teve que enfrentar a desconfiança de José, Maria confiou em Deus. Quando José não entendeu as coisas, ele não saiu por aí difamando, mas foi longânimo, deu tempo ao tempo e entregou aquilo que ele cuidava ser uma injustiça na mão de Deus, até que Deus mostrou que aqueles que confiam nele serão recompensados. E por causa de uma ameaça a seu filho, Maria e José tiveram que fugir. Fugir nem sempre é sinal de covardia. Fugir, às vezes, é sinal de prudência. A Bíblia diz para fugirmos da aparência do mal. Segundo os historiadores, cerca de 4 anos depois que José fugiu para o Egito, Herodes morreu. Mesmo assim, sabendo da sua morte, José não saiu de onde Deus mandou que ele fosse antes que Deus falasse com ele. Veja que nós não podemos tomar um caminho antes que Deus nos dê ordem e deixe claro a sua vontade. Quantas vezes padecemos porque nos precipitamos nas nossas decisões? Se Deus está em silêncio, devemos continuar onde estamos, fazendo o que Ele nos mandou fazer, e só devemos mudar de direção ou darmos mais um passo à frente à medida que o Espírito e a Palavra deixa claro que aquela é a vontade divina. Nós lembramos da nação de Israel. Quando a nuvem que estava sobre eles avançavam, então eles avançavam. Quando a nuvem parava, então eles também paravam. Às vezes a nuvem parava por pouco tempo e logo se movia para frente, e eles seguiam na mesma direção. Às vezes a nuvem parava e parece que não ia sair mais, mas eles não se moviam, até que Deus, pelo sinal da nuvem,
desse ordem para que eles avançassem para a direita ou para a esquerda. Então José e Maria são sempre obedientes a Deus. Por isso mesmo, em meio a grandes dificuldades, eles estão seguros, porque quem segue a vontade de Deus anda em paz e está seguro. Caro ouvinte, você tem ouvido a voz divina sobre que direção seguir? Você tem depositado a sua vida em Deus? As suas decisões são feitas em Deus? Ou você tem andado desconectado de Deus e da sua vontade? Pense nisto. Se você é alguém que vive para si mesmo, para fazer a sua própria vontade, então você não anda na luz divina. Você anda na escuridão. E quem anda em trevas não pode avançar. Mais cedo ou mais tarde vai terminar caindo em precipício. Fazer a vontade de Deus nunca é algo fácil. Você acha que foi fácil para José e Maria? Se Maria tivesse rejeitado a voz divina de que ela ia ser mãe do Cristo, ela não estava passando por nada disso. Mas também ela teria perdido o privilégio de ser bênção e canal de Deus para tantas vidas no mundo. Não há privilégio maior do que fazer a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita, conforme diz a palavra. Vale a pena passar por lutas, perseguições e humilhações para fazer a vontade do nosso Deus e Salvador. Vale a pena viver no centro da vontade de Deus. E Deus não se esquece dos seus servos fiéis. Ele não se esqueceu de José e Maria ali no Egito. Deus disse a José que iria visitá-lo no Egito. Deus até permite que passemos pelo Egito das aflições, mas Ele não nos deixará lá para sempre até que nos visite. Foi o que aconteceu com José, conforme diz o texto. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Note bem isso, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. O menino em questão é Cristo perseguido por Herodes. Herodes foi o primeiro dos muitos perseguidores de Cristo. E Cristo hoje é representado no mundo pela sua igreja. Quando Paulo perseguia a igreja antes de se converter, Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco e lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, em verdade, perseguia a igreja, mas quem persegue a igreja persegue o próprio Cristo. Herodes, induzido por Satanás, perseguiu a Cristo, mas não prevaleceu. Ele morreu e foi sepultado. E assim tem sido com cada um dos inimigos da igreja. Nesses 2000 anos da igreja, milhares e milhares de Herodes têm se levantado contra a igreja de Cristo. Mas todos eles caíram e a igreja prevaleceu. Hoje, uma onda crescente de inimigos em todo o mundo tem se levantado contra a igreja e os valores cristãos. Ontem mesmo, vi alguns pastores publicarem lá na Cuba uma multidão de comunistas invadindo uma igreja cristã, gritando palavras de ordem. Há uma crescente onda de ódio que está se espalhando no mundo contra a igreja. E muitos desses inimigos de Cristo pensam mesmo que vão destruir a igreja. Mas Herodes não pode deter o Cristo de cumprir o seu ministério. E a igreja militante também vai cumprir o seu ministério até que Cristo venha nos buscar. Muitos imperadores, reis, príncipes, poderosos, sábios deste mundo têm se levantado contra a igreja de Cristo em todos os tempos, em todos os lugares, mas todos eles têm tombado e a igreja continua de pé. A igreja tem enterrado e jogado terra na cara de todos os seus inimigos, enquanto ela mesma continua de pé e indestrutível. Bater contra a igreja de Cristo é o mesmo que bater contra uma muralha de aço cujo fundamento é Cristo, que é eterno e é o próprio Deus. Pode até bater, mas bate apenas para virar pó. Portanto, você que é verdadeiramente cristão, seja fiel como José e Maria o foi. Oremos. Deus Santo e Todo-Poderoso,
Se conosco, se com o ouvinte que ora comigo. Ampare-o em seus dilemas e angústias. Firma os seus pés em sua presença. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você chegou até o final deste vídeo e se sentiu encorajado pela palavra de Deus, eu peço que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Ele permitir.